Vamos lá, começando esse programa, que vai ser o primeiro programa nota 10, número 0, do primeiro programa de React. Você quer falar React ou React? Vamos falar React. Tanto faz, os dois estão ótimos, os dois estão bons. Já começamos, então nós temos aqui participando o irmão Marco Buzzi. E o irmão Jonathan Jesser. Exato, somos mestres maçons. Amantes da música, do rock and roll, gostamos de filmes e a maçonaria é a nossa paixão. Exato, somos estudantes aí de misticismo, esoterismo, política, teorias da conspiração e tudo que é tipo de maluquice que vocês possam imaginar. E não só falamos, mas vivemos essa realidade da maçonaria. Por conta disso, nós podemos falar com propriedade a respeito da maçonaria. E estamos hoje aqui para reagir aí a alguns vídeos de alguns rapazinhos meio faladores que estão se promovendo nas costas de tão sublime ordem como a maçonaria. Eu sou maçom do grau 15, do rito escocês antigo e aceito. O irmão Marco é grau 32, do rito escocês. Ambos fomos iniciados no Brasil. O irmão Marco pertencia ao Grande Oriente do Brasil. Grande Oriente do Brasil, isso, né? GOB. Tá certo. GOB. Eu pertencia à GLP, Grande Loja do Paraná, as grandes lojas estaduais, duas potências reconhecidas, regulares. Hoje nós fazemos parte da potência aqui no Canadá, da Grande Loja de British Columbia e Yukon. Estamos aqui hoje para quebrar aí alguns mitos e besteiras que falam sobre maçonaria. E vamos falar o que nós pensamos e vamos falar o que nós sabemos. E é claro, a gente vai se divertir bastante. Bora. Com certeza. E comentem aí, critiquem, desçam o cacete, discordem, deixem ideias para novos vídeos e vamos meter bronca. Bora. Vamos abrir o máximo possível para vocês aí, do que nos é permitido, e vamos desmistificar muitas das ladainhas de que algumas pessoas aí que estão viralizando, utilizando o nome da maçonaria e até de outras ordens iniciáticas, sem saber o que estão falando. Então, vamos lá. Você quer saber o que é o mais interessante, irmão? É um não maçom falando da maçonaria. Esse nós estamos fazendo parte, nós vivenciamos, nós estudamos, e eles têm mais conhecimento através do Google e de informações de WhatsApp. Esse é o mais curioso, Aliás, a maçonaria é muito mais interessante através deles do que a própria maçonaria. Com certeza, eu me divirto, eu dou muita risada. Eu queria muito que fosse igual com superpoderes e controlar o mundo. Eu queria muito, mas não é dessa forma. Às vezes eu tô no trânsito, tô com minhas filhas no carro também, eu coloco algum desses caras pra escutar e, tipo, até minhas filhas dão risada, mesmo elas sendo pequenas, mas nasceram dentro da ordem, tem mais conhecimento, com certeza, que qualquer um desses caras, e até elas conseguem enxergar a quantidade de baboseira que esse pessoal fala. Mas vamos lá, vamos reagir a essas atrocidades. Eu separei aqui alguns videozinhos, vamos ver. Então, meu irmão, sempre que se sentir necessidade, por favor, me avise, que eu corto aqui e a gente faz algum comentário. Bora. Vamos lá. Me conta como é esse ritual inteiro. Tá. O ritual do grau 3, eles contam. É um teatrinho que eles fazem. Porque basicamente é uma escola de filosofia pra melhorar como ser humano. E aí no grau 3, cada grau eles contam uma historinha pra passar de nível. E você. Ó, aqui já dá uma boa aqui. Meu irmão, vou perguntar pra você. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma escola de filosofia, como nosso amigo aí falou? Pode até ser. E em grande parte sim. É uma escola de filosofia, mas mais uma escola iniciática. E dos grandes segredos, que não existem segredos, na verdade são tradições guardadas, não existem segredos, né? Eu acredito que maçonaria não existe nenhum segredo. O que se diz de segredo são tradições que são guardadas por uma questão de tradições. Por exemplo, palavras que remetem ao início da maçonaria, que se utilizavam por um contexto que hoje não é mais necessário. Seria muito mais abrangente se a gente começasse a falar sobre a maçonaria operativa, que é da onde surgiu. Mas, em base, ele não está errado. Até aí, tudo bem. Até aí eu aceito. Não. E quanto a você, não, concordo. Não, ele não tá errado. Realmente é uma escola de filosofia também. Mas a forma que ele coloca ali, meio pejorativa, às vezes, falando de teatrinho e tudo mais, não é bem isso. Daí já deixa bem claro ali o conhecimento raso que ele tem sobre o assunto em questão, né? A maçonaria, como o irmão mesmo falou, é uma ordem iniciática, assim como várias e várias outras. No passado, realmente, ela foi uma ordem secreta. Nos dias de hoje, ela é uma ordem discreta, como
nós sempre falamos, isso aí não é novidade para ninguém. Tanto secreta é que toda loja tem um CNPJ, tem um endereço fixo, né? As grandes lojas geralmente têm até horários abertos para visitação, algumas têm museu interno, são abertas, tem grandes segredos, existem sessões abertas também, que as pessoas podem participar para conhecer, para se informar, participar de palestras e N outras coisas, né? E vamos lá, ver o que mais vem aí. É o ator nessa historinha. No grau 3 é a história do... Nossa, fugiu o nome. Enfim. Olha aí, ele não a sabe história nem o de um dos nome do ícones da cidadão. maçonaria. O cara que foi assassinado no Templo de Salomão por 3 irmãos maçons, com 3 golpes nas costas. E aí o cara morre, onde ele morreu nasce uma cássia, que é uma árvore mística. Tá. Então, basicamente, eles fazem uma atuação disso. O cara que vai passar de nível é o Hiram Abif, que é o nome desse sujeito da lenda. E aí os outros irmãos vão estar lá vestidos, vão simular esfaqueando as costas do cara. O cara vai cair num caixão. Isso aí tem vários, assim, são 200 páginas do PDF explicando o negócio, eu tô comprimindo. O PDF. Mas... É porque a roupa é específica, o local, não sei o quê. É um grande teatro, né? É por isso que eu brinco que, pô, é só uma galera... Tem alguém assistindo? Tem os próprios maçons. Fica lá um público, fica lá uma audiência. E, tipo, ficam, assim, no fundo, nas laterais, enquanto tem os atorezinhos principais, sabe? Aí o cara cai no caixão. O cara cai no caixão. Tá, aqui eu vou ter que fazer um comentáriozinho bem rápido ali, quando ele fala de toda essa questão teatral e roupas e tudo mais, né? É um ambiente formal, onde as pessoas se vestem formalmente, de acordo com o ambiente em questão, da mesma forma que qualquer outro lugar. Você vai num tribunal, existe uma ritualística ali, que um protocolo que um juiz segue, que seja, não é uma religião, mas você vai dentro de uma igreja, existe um protocolo, existe uma vestimenta, existe um ritual, certas normas, coisas que precisam ser faladas, formas que você vai se comportar e tudo mais. Não é nada absurdo, né, o que ele diz ali com relação à parte teatral, mas esse teatral pode ser colocado mais como os protocolos mesmo de respeito que você tem que ter por cada ambiente que você tá frequentando. O que você me diz com relação a isso, meu irmão? Fique à vontade, pode me atropelar. Não, de forma alguma, você tá correto. Não, é um bate-papo. É um bate-papo, então a gente pode descer o cacete. Olha lá. Ó. Então, olha só. Na verdade, é isso aí mesmo. Que ele disse como teatro, eu chamo como uma ritualística. É uma ritualística que deve ser respeitada, de novo, por conta de uma tradição. E essa tradição, ela perpetua. E lembrando que nós estamos dentro de um templo maçônico, né? Não estamos dentro de um parque de diversão, nós estamos dentro de um lugar que ele exige formal, que você esteja vestido formalmente. Assim como você vai para algumas escolas, você tem que ter um uniforme. Vamos chamar isso talvez de uniforme, mas acredito que o teatro, eu mudaria o nome do teatro para uma representação. O modo que ele colocou como teatro parece muito mais que ele quis colocar como se fosse uma brincadeira. É um deboche, né? Tipo uma coisa dos velhos vão lá só ficar fazendo besteira e brincando de circo. Não tem nada que fazer. Exato. Vamos lá. E aí ele vai ser desvendado, porque simboliza ele renascendo como ser humano e nascendo como maçom não profano, que a gente é profano, não sei se você é maçom, mas se não for... Não sou não, maçom. Então você é profano. Ninguém nunca me convidou pra essas porra, meu irmão. Que sacanagem, gente. Cara, ou se convidou, caiu na caixa do Instagram. Bem, profano, né? Por que você é profano? Você é profano porque você é um profanador da verdade, vamos dizer assim, né? É meio polêmica, essa palavra, eu sei que a palavra profano, ela pode soar de uma forma meio forte, meio pejorativa, mas qualquer ordem iniciática, qualquer coisa que você precise iniciar, se você não tá dentro, você é um profano. Por quê? Porque a ideia é que você tá ali, você tá estudando, você tá se aprimorando, você tá buscando pela verdade. Quem não foi iniciado é tratado com esse nome, mas por mais que seja um nome feio, talvez a gente pudesse até trocar esse nome, né? Soa meio pesado, talvez, mas não tem nada de negativo disso. Você simplesmente não foi iniciado, você é um profano. Até concordo plenamente, é isso aí. Profano, acho que no aspecto de ele não sabe do que se trata, não sabe do que é a maçonaria, talvez querendo profanar algo que não conheça, talvez seja isso. Basicamente. Né? Digamos, seria profanar algo que você não conhece. Pode-se dizer que o que eles estão fazendo aí, falando da maçonaria sem conhecimento, eles estariam profanando literalmente a maçonaria. Então, são excelentes exemplos aí. Vi, irmão. Mas nunca chegou um Celtinha. Ó, eu conversei. Tive a chance de trocar uma ideia com o finado Daniel Mastral. E ele falou que os caras iam buscar e o caralho, não sei o quê. Nunca me mandaram salve nenhum, não, irmão. É muito não sei se eu quero também, não. Perde tempo, não, irmão.
Valeu? Sem salves de sociedades secretas aí, entendeu? Parece bad trip. Se tiver algum Rosa Cruz aqui, eu dou um salve. Tu é Rosa Cruz? Não, mas eu amo eles. Por quê? Não tem um Rosa Cruz ruim nesse mundo. Todos que eu conheci até agora são pessoas maravilhosas. Eu até fiz um vídeo zoando o Rosa Cruz. A reação deles foi: paz profunda, frater, amamos você mesmo assim. Aí eu perdi o interesse, porque os maçons ficam revoltados com o meu conteúdo. A internet é movida a ódio, meu irmão. Exatamente. Então toma. E, cara, vai ter muito comentário de gente falando. São 3 coisas principais que eles falam. Goteira, que é o xingamento deles pra o telhamento tá ruim e tá vazando coisa de dentro. Então Tá. eu seria uma goteira. Que é uns caras planando o que tá rolando lá. Isso. Tá. Me chamam de goteira, falam, isso é mentira, ou... Qual que é o terceiro? Você só entende se fizer parte. Que são as 3 justificativas, ou tentando descredibilizar o interlocutor. Mas por que que... Essa parte é muito interessante, né? Isso é muito tradicional mesmo. E assim, isso é verdade. Não é uma desculpa dos maçons. Você só entende a maçonaria se você fizer parte. Porque, que nem ele fala, porque eu tenho PDF, não sei da onde, a informação, você tem que saber procurar, não sei o quê. Cara, tem tudo pra vender na Amazon. Uma porrada de livro por aí que fala um monte de coisa sobre maçonaria. Só que, se você não fizer parte, se você não estudou aquilo, é só informação. Não tem cola, não tem liga aquilo ali, não gruda, é só informação jogada ao vento. Então, assim, tem material verdadeiro na internet? Nossa, coisa pra caramba. Só que se você não fizer parte, você não vai saber montar. É que nem você pegar uma caixa de Lego aí com trocentas mil peças. Se você não tiver um manual, você não vai conseguir montar o Lego lá. Não vai conseguir montar lá a Falcon do Star Wars de olho, sem ter o manual junto. Então, eu vou mais além. Indo nessa ideia, a gente encontra livro de maçonaria, a gente encontra livro de Rosa Cruz, a gente encontra livro de todas as ordens, acredito eu. Mas você encontra livro também de medicina, de direito. Ler um livro de medicina não te faz um médico. Perfeito. Você pode ler, tá lá. Você pode comprar esse livro. Você precisa o quê? Você precisa praticar, você precisa entender. É a mesma coisa. Claro, com os devidos respeito ao que é uma medicina, ao que é o direito, mas a pessoa tem que estudar muito e vivenciar para poder ser considerado um médico, ou ser considerado um advogado ou qualquer outro profissional. Agora, quanto à maçonaria é o mesmo. Tem o livro? Pode. Aí depende da sua interpretação e depende como você vai aplicar isso aí. Você pode aplicar isso de uma maneira figurativa, você pode aplicar isso para a sua vida, ou simbólica, mas como? Você precisa estar vivenciando, você precisa estar na escola iniciática. Essa é uma verdade. Não tá errado, não. Você precisa estar lá dentro para fazer sentido. Eu concordo. Eu acredito que, assim, obviamente, sempre vão existir aí algumas exceções, né? Sempre vão ter aí algumas pessoas que são autodidatas, né? Eu já vi muito historiador, ou filósofo mesmo, que tem muito conhecimento sobre maçonaria, Rosa Cruz e outras ordens, sem mesmo nunca ter feito parte. Mas aí são as exceções da exceção da exceção, né? Não é o que está acontecendo aqui com o rapaz, né? Que nem quando ele diz ali, que é legal provocar os maçons, porque os maçons ficam brabos, né? Olha, eu vou dizer que sim. O Brasil, que é um país, assim, que é uma maçonaria muito tradicional, quando você mexe principalmente com os maçons mais velhos, que já têm muitos anos de casa, e eles dedicaram a vida deles ao estudo, e escuta um moleque de bosta desse aí falando besteira, eu tenho certeza que eles se revoltam, e eu concordo com a revolta deles. Eu levo isso como uma piada, da mesma forma que ele citou ali os Rosa Cruzes, né? Mas, realmente, os maçons... Você sabe o que eu me divirto? O que eu gosto bastante? Eu gosto de entrar na internet e procurar colocar, por exemplo, assim, no YouTube, e colocar o tema maçonaria. Eu adoro fazer isso. Eu adoro porque eu vou encontrar cada história, cada criatividade, e eu falo, puxa vida, de onde tiraram? Mas eu adoro. Esse cara até parece ser um cara legal, parece ser do rock and roll. Não, piadão legal, é bacana. Mas, assim, ele tá falando que, de novo, ele tá querendo entrar num campo, ele poderia até conhecer mais. Quando ele fala, conversei com alguns maçons, é muito vago. Será que ele conversou mesmo? Fica muito vaga essa história. Eu acredito que ele faz muitas pesquisas, ele tem... E alguns maçons, você já fez isso, eu já fiz também, você já fez, eu tenho certeza que eu já fiz também, de contar histórias que não existem na maçonaria, até para... Adoro. Teve um cara que chegou para mim e falou assim, então você é maçom? Eu falei, eu sou sim. Aí ele falou, porque tinha um funcionário meu que era maçom. Ele era o responsável para matar as pessoas quando saía da maçonaria. Olha e ele me falou isso. Eu falei, ele falou? Ele não podia ter falado. Adoro esse cara. Então ele chegou e acabou colocando essa história assim, isso para uma outra pessoa falou, não, é verdade, e um maçom falou que ele não podia nem ter falado. Então, quer dizer, eu adoro essas lendas urbanas. Eu adoro teoria de conspiração. E acho que até criar... Teve gente que perguntou para mim assim, então quer dizer que vocês bebem sangue? Eu falei, para
que eu vou beber sangue? Que beber sangue? Ah, então vocês dormem num caixão? Eu falei, eu não sou o Drácula. Eu queria ter esses poderes, eu queria, mas não é nada disso, não. Por Não, isso, assim, muita eles coisa se colocam, confunde, né? eles colocam a Existem maçonaria realmente. mais no amplo mais de poder, de controle do mundo, do que uma É, organização feita de ser humano. isso aconteceu muito também devido à crise do satanismo lá que teve, se eu não me engano, foi nos anos 90, se eu não me engano, agora me fugiu quando que foi, mas que teve a igreja de Lavey, teve um monte de coisa que iniciou aquele boom, aí tiveram crianças que desapareceram, aconteceu várias atrocidades naquele período, tava em moda essa questão das seitas e tal, né? E meio que eles acabaram, muita gente colocando a maçonaria no meio ali, justamente pela maçonaria ser discreta, né? Tipo, pô, ninguém sabe o que esses caras estão fazendo, então devem estar fazendo alguma coisa errada, né? Porque se fosse bom, eles falavam, por que eles estão se escondendo para fazer, né? Então, toda essa lenda aí acabou nesse período. Às vezes eu fico um pouco preocupado com relação a essas lendas, assim, essas brincadeiras, porque acredito que muitas vezes a maçonaria em si, ela poderia ser até mais ativa e ter mais participação na vida das pessoas, se as pessoas não tivessem tanto medo. E eu admito que também, às vezes, eu acho que a gente exagera um pouquinho, assim, assustando as pessoas, tal. Não são todos, né, claro, mas que nem eu sempre gosto de falar, o Brasil, em especial, tem bastante essa questão do medo da maçonaria. Não vou dizer que aqui também não, aqui no Canadá também existe um receio, a maçonaria muitas vezes também é vista como uma seita, algo satânico também, né? Os Estados Unidos, até onde me consta, eu não cheguei a visitar nenhuma loja por lá, mas parece que é um pouco mais tranquilo, né? Até por conta dos pais fundadores lá, todos serem maçons, tipo, é tratado com naturalidade lá. Washington é cheio de símbolos maçônicos para todo quanto é lado. Eu, só falando um adendo aí da igreja de Anton LaVey, ela foi formada, até fiz uma pequena pesquisa, eu sabia que era antiga, era de 75. Ah, foi 75. Então a crise, a questão do satanismo foi então em 75? O set do templo foi formado em 1975. O que teve do boom, o boom mesmo, foi na década de 90 mesmo. Foi em 90, então não tô tão errado. Aí eles meio que acabaram colocando a maçonaria nessa panela aí. Vamos ver o que mais os rapazes têm para dizer. Secreto. Por que essas paradas têm que ser segredo? Então, é discreto o que eles falam hoje em dia, porque os ritos que eu divulgo são todos públicos. Se você souber procurar, você encontra. Agora encontra mais fácil porque eu tô disponibilizando de forma muito prática. Mas aí você tem que buscar Não é mais em fácil bibliotecas, porque ele disponibilizou. muitos maçons já publicaram Sempre isso, muita teve informação. na Amazon. Então, as senhas, os apertos de mão, isso é tudo público. Só tem que saber achar. Só que nem os maçons sabem disso, porque tem muito... Foi distorcida a filosofia deles, sabe? Como assim? Porque, em teoria, pra ser um negócio pra aprimorar como ser humano, como alma, pra você crescer espiritualmente. Só que a galera entra por networking. Então, o cara vai com a mentalidade errada, e aí quando ele se chama mestre maçom, que é o level 3, né? O cara fica com a bola toda. Mas ele nem iniciou nos graus posteriores, que chamam graus filosóficos, pra estudar melhor o negócio. Então o cara fica, pô, eu sou um mestre maçom, você acha melhor que os profanos, porque ele é digno e tal. Então meio que foi distorcendo, tem muitas lojas que eles chamam de espúrias, porque você tem o Grande Oriente do Brasil, que é meio... Cara, eu adoro os caras que fazem isso. Veja que ele entra num assunto, ele distorce, não responde nada e pula para outro, né? Já começou a falar de Oriente, né? E ele nem explicou absolutamente nada, de nada. Bem, primeiro, a gente já falou isso 1 milhão de vezes. A maçonaria não é secreta, né? Ela é discreta. Qual que foi a outra coisa ali que ele falou? Que eu nem lembro o que ele falou, mas eu até me esqueci. Ele falou de loja espúria também? Loja espúria. Loja espúria, infelizmente, é uma realidade no Brasil, né? Existem lojas e lojas. Existem as lojas... Me corrija se eu estiver falando besteira. Existem as lojas espúrias e existem as lojas sem reconhecimento, né? A loja espúria seria uma loja que ela trabalha de forma irregular, que ela não cumpre com os protocolos da maçonaria, né? E a loja irregular seria uma loja que ela funciona corretamente, cumpre com os protocolos, só que ela ainda não adquiriu o reconhecimento. Sendo que, geralmente, eles entram com um pedido de reconhecimento, demonstram que estão trabalhando de forma correta, tudo de acordo como mandam as regras. Naturalmente, ali em algum tempo, eles acabam conseguindo reconhecimento. Lojas espúrias, geralmente, são lojas perigosas, né? Até alguns maçons até mesmo se confundem com isso, porque o espúrio significa que ele não está cumprindo corretamente com os protocolos. Geralmente, o foco deles é ganhar dinheiro, é enganar o pessoal. No Brasil, isso tem demais. Voltando, loja sem reconhecimento é uma loja que está trabalhando certinho, só que ela ainda está esperando o reconhecimento de alguma potência. É exatamente isso. Geralmente, tem lojas e lojas, como o irmão falou, mas lojas espúrias são geralmente aquelas lojas que mandam um convite para participar
e compre um relógio da maçonaria e você vai ser Reunião viciado. virtual, Reunião compre tantos virtual. livros. É isso aí. Faça o curso da maçonaria. É isso aí. É E não exatamente. tem absolutamente nada a ver com a realidade. Não. Ah, outra coisa ali bem interessante, que ele também acabou misturando tudo, né? A maçonaria hoje se perdeu porque virou networking. Cara, esse comentário, por favor, esse comentário é absurdamente maldoso, né? Obviamente, em qualquer lugar que tenha um ser humano, vai ter alguém ali que vai estar desvirtuado, que não merecia estar naquele espaço, mas geralmente essas pessoas acabam saindo ou são convidadas a se retirar. O que acontece, que ele falou aí, é uma tremenda mentira. A maçonaria Total. continua trabalhando pelo bem da sociedade, pela evolução como pessoa, como cidadão, espiritual, de certa forma também, só que como a maçonaria, obviamente, não é uma religião, a questão da espiritualidade vai caber a cada um. Tem maçons que não ligam para a espiritualidade, não estudam, não se especializam, não sabem muita coisa de espiritualidade. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Espiritualidade é uma característica de cada um vai ser mais espiritualista, outro vai ser mais esotérico, mais isso ou aquilo. Cada um escolhe o próprio caminho, né? Então isso aí é uma tremenda besteira. Ah, e outra coisa também muito legal que ele falou ali, porque o cara chega no grau 3 e depois vai pro escalar até o 33 e tal. É uma coisa também que o pessoal não sabe, mas, pô, maçonaria não se resume, não é só isso, tipo assim, todo maçom vai ter que ir lá pros 33 graus. Não, o rito Não. escocês antigo e aceito são 33 graus. É um sistema maçônico, não é toda a maçonaria. Você vinha aqui no Canadá, a maioria das pessoas aqui nem sabem que existe 33 graus. Tem ritos que são 9 graus, tem ritos que são 3, tem rito que é 4. Não, todos são 3, né? Porque são as lojas azuis, normal. O 3 é o básico, todos vão ter 3. Mas aí os graus de aperfeiçoamento, aí é outra coisa. Não tem nada a ver com isso aí que ele tá falando. Ele englobou tudo como se tudo fosse uma coisa só. Mandou bem. Que o chefão da maçonaria total, né? E aí eles descem pra outras lojas. Tem o Grande Oriente de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. Entendi. É tipo, sei lá, governo federal, aí tem os governos estaduais. Cara, você sabe que eles têm um Tribunal de Justiça maçom, Eles julgam o quê? a si próprios. Inclusive, Se tu usou a capinha certa? também, se você desrespeitou, tem um código, sabe o vademecum, que é um negócio do pessoal do direito? Eles têm um vademecum maçom, com as leis deles, é uma porra de coisa. E aí tem casos de expulsão, então é uma viagem. Tem tribunais, tem superior tribunal maçom, enfim. Mas aí criaram lojas falsas, sabe? O cara tá lá no interior e fala, vou criar uma loja aqui que não é autorizada, ele vende reloginho falso, a galera se inicia e não é maçom, sabe? Mas é, tipo assim, tem muita mistificação, porque a galera fala, pô, eles são do demônio, tem as Eles são do demônio? Não, mas de onde veio isso? Tem uma senha, salvo engano, do grau 20, que é o código que eles falam na hora lá, o segredo, né? Que a senha é Jabulon. Já, isso vem do hebraico, Já significa Deus, Bu, traduzindo, vira Baal, que é um demônio lá do Testamento, enfim. Lon, eu não lembro o que é agora. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí. Baal, a galera meio que puxa pra isso. Quer falar alguma coisa sobre isso aí? Deixa eu falar, que eu tô gostando. 18, É legal ver. teve muita perseguição. Porque eles eram foda? Por quê? Porque eles puxam muito da tradição judaica e Como é que começou essa porra? da maçonaria. Nem eles concordam. Tem 3 versões. Tem uma lenda antiga que eles surgiram lá no ano 300 como pedreiro, porque maçom significa pedreiro, cara. Como pedreiros, e aí colocava senhas secretas. Mas a versão oficial mais aceita maçom é que foi um pedreiro padre da mesmo. Inglaterra que criou o negócio todo. Só que aí eles discutem entre si porque tem alguma outra versão que fala que foi na Itália por um outro cara. E aí, enfim, tiveram tretas com a Igreja Católica e viraram meio que persona não grata. Inclusive, no Brasil, eu acho isso muito legal. Tem um grupinho chamado Liga Antimaçônica, tipo de super-herói. A igreja financiou isso lá por 1900 para combater a maçonaria, só que era um negócio que funcionava igual a maçonaria. É muito hilário. Mas não tem um monte disso dentro da própria igreja? Várias, Tem. sei lá, jeitos de fazer a coisa, né? Porque vamos pensar, é uma igreja, estamos falando de uma religião, né? Então, aí tem dentro dessa religião vários jeitinhos de fazer essa religião, né? Sim. Que podem ser mais ou menos místicos. Né? E é meio que isso mesmo, porque tem diferentes ritos. É como se fosse a igreja católica, evangélica, sei lá, os outros vertentes agora eu não sei, mas aí você tem rito York, rito Mendes Mehaim, rito Antigo e Aceito, tem uns 20. Então é como se fosse, a igreja católica tem qual que é o pessoal da Shibata? Sim, Opus Dei. Opus Dei, que inclusive é outro grupo engraçado que eu já explorei. Você tem os arautos do Que evangelho. engraçado no Opus Dei, cara. Os caras se flagelam. Engraçado no sentido trágico, né? Porque ele tem que se flagelar uma vez por semana, tem que usar um outro negócio na coxa, que também é tipo um flagelo, só que com pontas de metal. E no quarto dele, ele só pode ter uma foto do pai, não pode ter uma foto da mãe, e do fundador do Opus Dei. Um retratinho. Toda semana ele tem que ir pro chefões. Quem quer que seja o pai dele? Eu adoro o fato dele não conseguir concluir um raciocínio. E aí, uma vez por semana, ele tem que ir lá nos chefões e meio que desabafar. Só que não é particular, eles registram tudo. Então é bem bizarro isso, é engraçado. Mas aí você tem os arautos do evangelho também. Já falei bastante deles. Tem uma basílica monumental aqui em Caieiras. Não sei se você já viu isso. Não. É um castelão. E o que eles fazem?
fazer exorcismo menor de idade. Quê? Exorcismo em menor de É menor idade. de idade. Tá, eu só vou comentar rapidinho aqui uma coisa que ele falou, né? Ele fazendo essa ligação da maçonaria com a igreja e tal. Realmente, a maçonaria no passado sofreu perseguição pela igreja. Isso aí também não é nenhum segredo, isso aí é um fato histórico. Mas essa perseguição não se deu pelo fato da maçonaria fazer coisas erradas. Se deu pelo fato que a igreja, no passado, perseguia qualquer um que pensasse diferente. A maçonaria é um grupo de pessoas que são formadores de opinião, geralmente são líderes, são pessoas que têm QI um pouquinho mais elevado, né? Não vamos dizer que é todo mundo, né? Não é todo mundo. Não é, eu exagerei um pouco, né? Não, tem muito cara mediano, até nível baixo e tal, mas tá, né? Vamos imaginar que seja, né? E, pô, você sabe que a igreja, ela perseguia mesmo e, infelizmente, isso aconteceu. Por muitas vezes a maçonaria acabou se tornando secreta e teve que se esconder por conta desses motivos, por conta de perseguição no passado. Hoje em dia se tornou uma tradição, né? Ser reservada, mas no passado era uma necessidade, era uma questão de sobrevivência mesmo, apesar que sempre tiveram pessoas até da própria igreja católica, protestante, qualquer um, sempre tiveram membros envolvidos dentro da maçonaria, né? Sempre. Sempre. Sempre tiveram. De qualquer coisa, qualquer meio aí que você vai procurar, sempre teve algum maçom, alguém aí no meio. Sim, eles se vestem de templários mesmo, fazem treinamento paramilitar, tem coisa armada, eles te ensinam o jeito certo de tomar banho. A HBO ele lançou nem um tá falando de documentário com 3 maçonaria. episódios sobre É, eles. já foi. Já morreu gente lá Templário, dentro, Arautos do quê? do evangelho. É o Arauto. Tem, Um exorcismo de... Aí ele já tá viajando já. Tem Vamos outro, aquele outro cara que eu passei pra você, ele é melhor ainda. Aquele é melhor ainda. Deixa eu achar esse cara aí. Então, deixa eu achar ele aqui. Esse cara, ele participou também de vários podcasts, né? Esse cara que eu te passei o link, ele tá ótimo. É o que tem mais besteira. Como é que é o nome desse maluco? Thiago Lima. É esse babaca. Diferente desse rapaz aí, que eu não sei nem como é o nome, esse Yuri. Esse Thiago já é na maldade. Esse Yuri é mais, ele tenta tirar um sarro e tal, mas o Thiago é mais na maldade. Ele quer colocar a maçonaria como alguma coisa maligna, inimigo do povo. Ele quer colocar de um modo como se fôssemos inimigos. Tem uma maldade ali. Ele coloca a maldade. Esse não. O rapazinho cabeludo ali, a gente vê que ele achou um nicho pra viralizar, né? Não, ele não quis, mas é um goteira, né? Exato. Ele achou Ele é um um nicho goteira. ali, deu certo, show de bola. Agora esse outro aí, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como é que eu faço pra trocar aqui. E vou encaminhar o próximo. Apresentação. Ah, que cara bonito. Tô falando de mim. Quando é que a gente vai falar de música? Vamos falar de música também? Vamos falar de música também. Tem um botão aqui. Saiu o novo disco dos Rolling Stones. Saiu já. Pô, o Mick Jagger tá velho, né? Eu tava vendo aí a forma que ele cuida da saúde e tal. O cara é um monstro, né? Eu vou te falar, como um disco de despedida, tá um disco excelente. Levado a rock and roll, muito boa energia. Olha, eu colocaria ele do lado de um dos clássicos dos Stones da década de 70. Esse álbum tá muito bom. Esse aqui você não gosta, então. Odeio. Esse é um babaca. Se eu ficaria muito feliz se eu pudesse falar na cara dele. Ô babaca, você é um babaca. Olha só, então talvez hoje seja a chance, né? Vai que ele assiste. Vamos ver o que tem aqui. Muito bacana assim, né? Bacana a referência. Não é coincidência, né? É. Os caras sabem, Então, né? eles sabem. Estão dando Vamos ver o que ele tá sinais falando. de desenho infantil, cara. Exatamente. E aí, nesse processo do Black Eye Club, da pupila dilatada, por exemplo, os dois olhos ali, um representa o físico, outro representa o espiritual. Quando você vê uma... Eu não lembro, ele fala só da maçonaria ou ele fica criticando... Adenocrome no olho. Nossa, tá falando de adenocrome. Quando é no olho esquerdo, é porque o cara iniciou agora. Ai, caramba, esse é legal, Esse sangue jovem entra como um pacto no olho que representa o espírito. Ele está entregando não só o físico, ele está entregando algo que vai além. Ele está entregando o espírito nas mãos daquele ritual que ele está fazendo. Cara, eu não sei nada de adenocrome. O lado direito é porque esse cara, ele já estava dentro do Black Eye Club, essa pessoa já estava lá dentro, e existem dois pontos. O lado direito, ele traz a dualidade que nós falamos, que é o olho de Ra. Ou ele cometeu um erro
e foi corrigido pela própria sociedade. Eu não O sei olho se ele direito vai falar de mostra que ele maçonaria cometeu e um eu vai ficar falando ele foi outras colocado coisas. na linha, Deixa eu dar uma ou acelerada ele aqui tá pra ver se eu reforçando acho esse pacto, alguma mostrando coisa. que ele tá fechado não só É. espiritualmente, mas fisicamente, entregando a Ele é o vida cara que fala que pra Trump é cumprir protocolos na maçom. agenda. Todo mundo é maçom. Na data em que Donald Trump bombardeou o Irã, Olha aí, ó. Olha, a gente caralho. tem uma bela de uma simbologia e numerologia maçônica. Ah, Olha, é. Falei, Eu falei, falei falei. isso, que existe uma Caiu no trindade quando a ponto. gente falou a respeito da assinatura, né? Que remete a Javé, Baal e Osíris. Jabulon é uma Aí, trindade ó, o maçônica. outro maluco tava falando isso Inclusive, também. alguns anos atrás, Leu a gente o teve mesmo uma Copa do PDF. Mundo que teve uma Baixou o bola mesmo que se PDF. chamava Jabulani. Jabulani, lembra do Jabulani? A bola que mais fez curvas na história do Exato, futebol. né? Os goleiros A bola- adoravam, né? A bola é maçônica Você também. percebe que foi uma bola que marcou realmente Pô, agora eu vou botar defeito na as Copas bola. do Mundo. Porque dificilmente as pessoas lembram os nomes das outras bolas. Todas as bolas tinham um nome, mas a Jabulani foi a que mais marcou. É A Jabulani maçônica. fazia uma referência a Jabolon, que é essa trindade maçônica cultuada dentro da própria sociedade da maçonaria. E aí, Já a gente cultuou tem esse Javé, Baal e Osíris. Jabulon aí? No dia em que Donald Trump bombardeou o Irã, houve um ritual de sacrifício a Baal, que é um Caramba. dos pontos dessa trindade, em uma escola onde Nossa. mais de 175 crianças e jovens, a maioria meninas, inclusive isso foi num sábado, perderam suas vidas. E o que a gente olha isso? Donald Trump, ele bombardeou ali o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. Esse cara tem 3 problema. dias antes Cara, eu de uma queria lua saber de se essas sangue. pessoas A realmente lua de sangue acreditam ocorreu nisso. dia Ele 3 tem de problema. 3 Ou se ele só de fica. 2026. Olha a numerologia. O número 33 é o mais alto grau maçônico. E É diversas mesmo, irmão? vezes a maçonaria vai usar como assinatura o número 33. Você, na época da pandemia, Você usa, irmão, o possivelmente número você vai 33? lembrar, pode ser que algumas Eu pessoas nunca usei o em número casa 33 na lembrem aí, assinatura, não sabia que mas podia. a mídia divulgava Ele os vai ensinar a números gente. das pessoas contaminadas pelo Covid, sempre iniciando por 33. É. Por Inclusive, quê? tem uma compilação de vídeos que eu Não. fiz, sim. Ah. Em Minnesota, não, 33 pessoas foram contaminadas. Na Flórida, 33 casos do Covid. Começou assim, entendeu? Porque Que é uma pariu. assinatura Falei que maçônica. esse cara é foda. Você vai ver, quando você começa a ver, Vilela, você vê o 33 em tudo quanto é lugar. Porque está debaixo Ah. de uma influência maçônica. Cara, tem até um Donald Trump nome pra isso. Se bombardeou você começar a O procurar Irã, coisa, dia você 28 de acha. fevereiro, 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3. Exatamente no dia da lua de sangue, faltavam 303 dias para o fim do ano. Meu E sabe quais foram os 3 países que viram a lua de sangue de uma forma mais clara? Não. México, Estados Unidos e Canadá. Sabe que horário? Foi o ápice da lua de sangue? Às 3h33 da manhã. Para, velho. Que 3 horas da manhã dizem que é o horário do demônio, né? Então, É o horário do. Ah, aqui, ó. Achei. Se chama apofenia. É a tendência de enxergar padrões, conexões ou significados em coisas aleatórias ou sem relação. Esse cara literalmente tem isso. Ele começa a enxergar padrões e coisas que não fazem o menor sentido. Cara, quanta besteira. Esse cara, assim, eu costumo, quando eu vejo muita gente falando besteira na maçonaria, eu dou risada, mas eu vejo maldade desse cara. Esse é um cara que eu gostaria muito, mas muito, muito, de um dia chegar perto dele e falar: conta essa história pra mim, por favor. Eu queria vamos- muito isso. Vamos convidar ele para fazer um debate, então. Vamos. Cara, deve ser fantástico falar com ele e ver a criatividade dele até onde vai e o conhecimento dele, Google, até onde vai. E, de novo, o outro rapaz, o Yuri lá, ele não tem maldade no coração. Esse tem maldade. Ele coloca todas as coisas erradas do mundo, a maçonaria tá atrás. Tudo de errado, tudo de errado. Maçonaria. E maçonaria, cultura. Eu nunca cultuei nada disso, que é uma puta de uma besteira. Esse cara só fala. O ruim dele, assim, que ele não só fala besteira, como ele afirma e coloca a maçonaria de um lado negativo da sociedade. Esse é o que me deixa mais irritado com esse babaca. Você é um babaca, trouxa. Você é um babaca. Já acordou 3 horas da manhã? Algumas vezes. Fico com cagaço. Você olha no relógio 3 da manhã e fala, mano. Mas eu já nem duas durmo noites mais. atrás, Eu acordo acordei às e 3 já da liga a manhã. televisão e falo, se o capeta Acordo quiser sempre. junto, assiste agora. Que eu não vou dormir Acordo mais, não. sempre. é isso aí. Eu, hein? E é curioso porque México, Canadá e Estados Unidos foram os 3 são os 3 países que vão sediar, se é que vai haver Copa ainda, Pois né? é, Copa desse ano. Será que vai? Acho que Sediar não, a hein? Copa do Mundo. Então, Acho que não vai é ter, não. curioso a gente ver tudo isso É, E acontecendo se lá. tiver o Brasil, vai ser Mas tem campeão. mais. Quando a gente fala de Dessa maçonaria, vez não é só o é o número Hexa. 33 que influencia. O número 911 é um número que remete a Bafomé. o 911? bode que a gente falou. Tá. Por quê? O 911? bode, ele é 911. um ser superior dentro da maçonaria. O bode é o ser Inclusive, eu superior trouxe na um vídeo. maçonaria. Eu tenho que rodar de um ex-maçom falando a respeito da adoração de Bafomé, porque aí eu consigo contextualizar. A gente pode rodar um vídeo que eu trouxe aí, Vilela? Cara, esse cara, ele é um ex-maçom. Ah. Ele saiu e resolveu revelar algumas coisas que aconteciam lá dentro. E ele vai falar a respeito de como é a adoração de Bafomé. Então, se eles conseguirem colocar pra gente aí, isso vai ser muito bom para poder contextualizar isso. vamos, eu quero falando. aprender Bafomé, também. Ele é tido dentro da maçonaria com o número 911. O 9-1. número 9 vem antes do número 10. 10 remete a Uau! Deus, o Criador. É o alfa e o ômega. É o 0.
Quando a Uau. gente fala do número 9 e do número 11, a gente tem aqui... Você liga pra polícia Exatamente. lá nos Estados Unidos? Quando você precisa de um socorro lá, você liga pra Baphomet, na verdade. Nossa, Número cara. 9. Ah, Você quer um país que tem uma caramba. grande influência maçônica. 9 vem antes de Deus e o 11 vem Eu imaginei depois. o Baphomet Então, você tem vindo algo que dirigindo tá uma ambulânciazinha. teoricamente acima, né? É. Abaixo e acima, ou antes e depois. Essa é a numerologia do próprio Baphomet. Eu trouxe esse vídeo aí para que o pessoal pudesse entender aquilo que a gente falou no início aqui do podcast. Eu sou Que é, dirigindo. chegou. como Aqui, muitos aqui. dos maçons, eu tenho certeza que no chat Capzinho, deve ter fora da muita gente polícia. me xingando aí, falando, cara, você tá maluco, não é nada disso. Claro Eu que sou tá maçom, maluco. meu marido é maçom, meu pai é Imagina. maçom, eles não fazem nada disso. Já ouvi várias pessoas também falando Porque isso. muitos Vai nem ter imaginam acesso, né? que isso tá rolando, entendeu? Como a gente falou do número 9 Ah, que legal. Dá um O pause vídeo, aí. O pessoal tá aí com o vídeo Dá já, um né? pause aí. dá Tá? um pause. Boa, coloca o vídeo aí pra gente. Vamos lá. De Tá novo, pausado. mais um cara que não é maçom e ele sabe muito mais da gente, de nós, que estudamos e estamos na maçonaria já há anos, continua estudando e aprendendo, e ele sabe mais que a gente. Por É uma conta do prepotência, né? PDF, do Google. O Google é um perigo. Se você quiser colocar, ele te explica tudo, mas também ele te confunde em tudo. O Google ele é aberto. Você pode colocar a informação que você quiser como verdadeira. E ele realmente acredita que isso é verdadeiro. Ele acredita do ex-maçom que disse isso, que de repente nem é ex-maçom. E de repente é um cara que foi maçom, e você sabe muito bem que tem na maçonaria, tem gente boa e tem gente ruim. E tem gente ruim na maçonaria que é expulsa da maçonaria só Justamente pelo por fato de isso. ser ruim. E aí acaba sendo revoltado e fala assim, então agora eu vou queimar a maçonaria. Isso acontece. Isso acontece. Eu quero comentar isso, mas antes eu quero ver se ele vai pôr esse vídeo aí desse Ex-maçom. ex-maçom falando. Quero ver, que isso aí quero parece ver, quero ver. interessante. Manda. Porque muitos Cara, não tem imaginam acesso, né? que isso vai... Olha lá. Então, quando você quiser que pare, é só fala pra eles, ele para e você comenta. Beleza, Tá pode no rodar. começo, o Klaus? Ah, tá. Então vamos lá, quem é esse cara? Ah, Quer uma grau pausa aí? 29 do rito Esse cara aí, escocês. ele é um ex-maçom. Ele saiu da maçonaria e resolveu expor muitas das práticas que ocorrem lá dentro. E ele era um nível alto. O nível alto da maçonaria. Você é mais Ele- alto aí, Marco. Chegou no grau 29 e decidiu fazer a escolha dele. Porque o que ele tá falando para nós é que quando o candidato chega no grau 29, ele precisa fazer essa escolha. Então, muitos dos maçons nem sabem o que acontece porque eles ainda são de graus mais baixos. Então, você vê que ele tá falando sobre o próprio Baphomet. Ah, então é Quando isso. o Eu não candidato sei, mas você chega sabe. no grau 29, ele é levado ao centro da loja, onde ele vai precisar fazer essa escolha. Ele fala a respeito do que é luciferino e o que não é. O que é satânico e o que não é. E aí, agora ele vai trazer o ápice da informação. Tem que se prostrar na frente de uma imagem, é isso? Exatamente. Existe uma escolha. Você prefere se prostrar diante da luz, que ele fala de Baphomet, porque Lúcifer é o portador da luz. É aquele que E lá traz não a é luz. vendido como uma coisa ruim. Na verdade, é sabedoria, é isso? Da mesma forma que Salomão diz A que luz é recebeu sabedoria. sabedoria e riqueza Fato. de Deus, a gente lê na Bíblia que Salomão adorou diversos outros deuses, menos o Criador, principalmente no fim de sua vida. Salomão foi um cara que adorou a Astarote, adorou a Moloque. Moloque requeria sacrifícios de bebês. Ô, louco. E Salomão, é bem claro ali que ele era um adorador de Moloque. Tem claro ali de onde aonde. ele recebeu tal sabedoria? Uma pergunta que eu faço para as pessoas que falam assim, não, Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Era um homem muito sábio. Mas eu falo, se ele era tão sábio assim, por que ele foi adorar outros deuses? Não foi ele que aprisionou os 72 demônios? demônios. 72 demônios que Tá, auxiliaram. isso aqui é muito interessante, né? Porque assim, as escrituras, elas nunca falam nada sobre Salomão ter adorado demônios, ou Salomão ter feito isso, ou aquilo, ou outro. Não, as escrituras falam apenas que Salomão, pelo fato dele ser um rei muito bondoso, de certa forma, às vezes liberal até demais, ele acabou permitindo que as esposas dele adorassem os deuses das terras da onde que eles vinham, né? Porque naquele período eles casavam como se fosse um contrato. Ah, o rei Salomão vai casar com a filha do rei Y, porque daí vai existir um acordo de paz entre os reinos e nós vamos nos proteger. Aí ele não pegava essa filha desse rei e falava, ó, você vai adorar aqui o meu Deus. Ele permitia que elas adorassem os deuses que fossem. De certa forma, nas escrituras acabam citando ali que houve um desvio por conta disso, mas não pelo fato dele ser adorador de demônios. Aí nós vamos ter outros livros, como as Clavículas de Salomão, que tem um, que tem o 2, tem vários outros livros, tem até um ali que eu acho que o apresentador tentou citar, eu também não me lembro o nome, mas é o que conta certas lendas a respeito da história do rei Salomão, que ele aprisionou um demônio, e que daí ele acabou removendo o anel do dedo, e nesse momento o demônio acabou tendo poderes ali sobre ele, se não me engano era o demônio da ilusão e tal, mas assim, só deixando claro, tudo isso que ele está falando não tem nada a ver com Bíblia, com escrituras, isso aí são livros muito interessantes, por sinal, ali a maioria, mas assim, não existe
um autor, não existe uma fonte, não se sabe da onde que vieram-se esses livros. Agora, se você quiser pegar um livro qualquer, cara, tem livro aí falando que a Terra é plana, tem livro falando que existem gnomos, duendes ou qualquer coisa. Não estou dizendo que não exista. Quem acredita que a Terra é plana para quem acredita que é plana. Quem acredita em doente, né? Eu quis dizer duende. Doente eu acredito. Tipo, pode ter um doente também, pode ser um doente. Pode, mas assim, o que você acreditar é real. Então, assim, as pessoas acreditam no que querem acreditar, e tá tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas você sabe que, irmão, na verdade, assim, o fascínio das pessoas é por coisas diferentes, esquisitas e que não tem explicação. E o jeito que ele coloca a situação principalmente a maçonaria. Vamos tirar um pouco o Salomão, mas a parte que ele conecta tudo, e isso tá por conta que a maçonaria, e alguma coisa errada é o princípio da maçonaria, tem a ver, e que não tem nada a ver. É isso que me irrita com esse babaca. Esse é um cara que eu queria conversar. Babaca, você é um babaca. Ele quer demonizar não só a maçonaria, obviamente, mas ele quer demonizar tudo, colocar... Ele quer palco. Ele quer achar um culpado para os problemas do mundo, sabe? Ele quer tirar o fato de que os problemas do mundo se devem ao fato do ser humano ser egoísta, da incompetência que o ser humano tem de viver no coletivo, de viver em sociedade, de saber colaborar um com o outro, e quer jogar a culpa num ser imaginário que ele tirou sei lá da onde, não vou falar. Mas você sabe, teve um fato, isso aconteceu há uns 3 anos atrás, na época, há 3 anos atrás, eu estou dizendo há 3 anos atrás, um pouquinho mais que isso, que a loja que eu faço parte, ela ia fazer ela abria as portas para a comunidade conhecer, para entrar e ver como que é, uma loja maçônica por dentro. E na época, como nós temos alguns brasileiros lá da loja, eu coloquei num grupo de brasileiros para atrair maior público, que eu acho interessante explicar. Eu acho interessante, eu gosto disso, dado o respeito e até onde a gente pode, né, guardando nossas tradições. E eu coloquei em alguns grupos maçônicos, no Facebook, e muitos, lá a gente conheceu, teve alguns irmãos nossos que foram através desse convite, que acabaram gostando, hoje são irmãos, estão felizes com a decisão, estão felizes, mas teve gente que colocava, mas o que é que vocês estão escondendo aí? Isso nas perguntas, eu falei, nós não estamos escondendo nada, nós estamos inclusive abrindo as portas para não esconder. Mas então por que está tão escondido? Eu falei, mas nós estamos abrindo. E teve várias, claro, um número menor, mas tinha sempre uns 2 ou 3 que tinha, vocês são pessoas que só querem o mal, eu não sei de onde se originou. Quando eu era criança, me diziam que os maçons matavam criancinha. A velha história. De novo, eu não sei de onde surgiu essas lendas, mas não tem nenhuma ligação com uma realidade maçônica. Nenhuma. E, na verdade, bem como a gente falou, a maioria dessas lendas elas são relativamente recentes. Elas iniciaram, de acordo com as minhas pesquisas, já muito antigas, com aquele boom que teve nos Estados Unidos da questão do satanismo mesmo, que acabaram meio que colocando a maçonaria ali no meio. Antes disso, sempre teve um misticismo ali, uma coisa em torno da maçonaria, mas nada tão forte quanto a isso. Claro, teve algumas perseguições depois, até pelo fato também que a questão dos templários, né? Tem algumas teorias que dizem que os maçons também são herdeiros dos templários, né? Mas deixando bem claro que isso também é uma teoria, não existe uma comprovação. E na época os templários, um dos argumentos que o rei da França, junto com o papado, usaram para perseguir os templários foi que os templários eram satanistas, né? Eles eram adoradores de Bafomé e tudo mais e tal. Era o Papa Clemente e o Felipe o Belo? Rei Felipe, isso, era Felipe. Eu não lembro se é Felipe VI, qual deles. Felipe o Belo. Era o Belo? Pode ser, pode ser. Então, aí quando eles vieram com essa história também que a maçonaria bebeu na fonte dos templários e os templários foram perseguidos pelo satanismo, então assim... Você sabe da história, inclusive dessa parte aí, é interessante, porque a parte dos templários também é interessante. Você vê o fake news como já existia e prejudicava? Na época, os templários, eles foram a primeira... A primeira... era o primeiro banco, né? A primeira consolidação de banco foi com os templários. E os templários, eles conseguiram ali arrecadar um bom dinheiro, né? Uma boa fortuna. E na época, Felipe o Belo pegou dinheiro dos templários. E para não se pagar, você sabe dessa história, e para não pagar, ele pensou assim, peraí, eu sou o rei, eu não só não vou pagar, como vou pegar o resto. Então essa história toda surgiu porque era uma dívida, houve uma dívida, essa é pelo menos a história mais aceita, né?
E daí surgiu os boatos da adoração ao Bafomé, que nunca houve. E aí aconteceu ligar a maçonaria com os templários é uma coisa, ligar a maçonaria, os templários com o Bafomé é outra, e não tem nada a ver. Completamente diferente. E tem gente até hoje que acha que Bafomé é uma divindade. Bafomé é uma divindade, que você coloca ali, faz sacrifício para Bafomé. Bafomé não é uma divindade. É uma simbologia pura, e não é divindade. E a maçonaria não idolatra nenhuma divindade, a não ser o Criador. Exatamente. Que o Criador, claro, é lógico que na sua maior parte, ela é formada por judeus. Então, tem ali o Torá. Tem maçonaria dos muçulmanos. Tem o Alcorão. Então, é da forma que eles acreditam. A maçonaria não é religião. Ela não. Então, ligar isso a. Não existe adoração a Deus e a Deus da Bíblia e a Bafomé não existe. A Bafomé não existe na maçonaria. Pronto. Não, realmente, Bafomé não tem nada a ver com a maçonaria. A questão da adoração a Deus é um ponto bem interessante, né? Porque, assim, a gente sabe, isso não é segredo também, nós estudamos a questão do Pentateuco, a gente estuda aqui o Velho Testamento, tudo que tem ali, né? Por conta disso que eles muitas vezes citam a questão da cultura judaica dentro da maçonaria. Existem esses estudos, isso não é um segredo. Mas acontece que esses livros, por exemplo, que o irmão citou, todos eles trabalham com o mesmo Deus, né? Que é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos judeus, que depois acabou virando ali, se tornando cristianismo com o tempo e tal. Mas eu posso dizer que, sim, é o mesmo Deus, não tem diferente. É que o fato de você mudar o nome de algo, se na Torá eles chamam de um jeito, se em outros livros sagrados eles chamam de outro, continua sendo Deus. Deus, é o Criador, é quem fez tudo. Não tem segredo, não tem maldade. É um princípio criador. Um princípio criador, exatamente, exato. E como o Deus que a maioria acredita, né, o Deus do cristianismo e tudo mais, ele é o Deus que cria tudo. Se na maçonaria se acredita no princípio criador e esse é o Deus que criou tudo, obviamente nós acreditamos nesse Deus. Agora, se existe um outro Deus que criou tudo e não é o Deus do cristianismo, aí nem eu sei, porque para mim quem criou tudo é o Deus do cristianismo, o Deus do Velho Testamento. Tem nada de Bafomé e tudo mais. E até a ponto interessante, né, voltando ali nos Templários, você falou a questão dos bancos, né? Imagino que você saiba, né, mas quando a posição que ficava o templo onde estavam os Templários, tinha muita peregrinação, se eu não me engano, eles estavam indo para Israel, né, para aquela região, e tinham muitos saques no caminho, não tinha estrutura para viagem, como tem hoje. Aí o que os peregrinos faziam? Dois sistemas que eu me recordo. Eles deixavam o dinheiro guardado no templo, como se fosse um banco, para não serem saqueados. E outra, os templários, por muitas vezes, também faziam a escolta desses peregrinos até a Terra Santa. Nessa, eles acabaram também adquirindo muita riqueza. Outro ponto, ser templário também era status na época. Era um status muito grande. Não era qualquer um que se tornava templário. O que muitas famílias ricas, poderosas faziam? Pagavam altos valores para os templários para que os filhos deles iniciassem nos templários e fizessem parte, porque aquilo seria uma honra para a família. Pô, pensa quanta mensalidade, quanta bolada de dinheiro que eles não ganharam aí vendendo esse passe para entrar nos templários, para a molecada entrar. E, para mim, esse ponto que você citou da questão do empréstimo de dinheiro para o rei Felipe, e tinha um que eu acho que talvez seja ainda pior do que dinheiro, que é o que pegava no ego do rei. Porque os templários, eles só obedeciam ao Papa. Eles eram o único grupo da época que só se curvava diante ao Papa. Eles não precisavam se curvar diante de rei nenhum. E nem obedecer ordens, nada, nada, nada. Então, era uma força ali no mesmo ambiente que gerava um atrito. Então, o Felipe ali tinha tudo para perseguir os caras e para querer eliminar eles. Tanto é que o Papa da época foi eliminado, né? Aí, quando eles colocaram outro Papa, eu não me lembro o nome qual que foi lá, que daí era o que tinha um acordo com o rei Felipe, que daí eles deram início ali à perseguição e à matança dos maçons. Dos maçons não, opa, tô contando segredo. Dos templários. Que, inclusive, foi no dia 13, né? Uma sexta-feira 13. Que daí surgiu a sexta-feira 13 como um dia de azar, né? Exato. Mas vamos escutar mais abobrinha aqui pra gente finalizar. Na construção desse primeiro templo de pedra. Ele aprisionou esses demônios para que eles pudessem auxiliá-lo nessa construção. E você sabia, Vilela, que esses 72 demônios, eles estão hoje no nosso meio e as pessoas
fazem referência a eles de uma forma muito comum. Sem E nem também saber. existem 72 nomes Sabe de Deus, como? né? Quando a gente conversa com outras pessoas e envia emojis, os emojis são esses sigilos de Salomão de forma subliminar. Os sigilo emojis? é um Olha lá. símbolo de invocação, é um Sobrou símbolo de sobrou demônio. até pros Os emojis. 72 emojis iniciais, quando eles começaram com as configurações dos smartphones, dos celulares, Cara. do WhatsApp e por aí vai, eles faziam referência aos Tem 72 problema. demônios de Salomão. É. Então, cada vez que uma pessoa manda um emoji pra outra, ela tá, na verdade, mandando um símbolo de invocação de um demônio. Caramba, poucas pessoas sabem disso e tem ligação total com o próprio Salomão, filho de Davi, que adorou Nossa. outros deuses e que se disse Olha. sábio e rico. A gente sabe que ele foi realmente sábio e rico, só não sabe exatamente de quem ele recebeu essa sabedoria, essa riqueza. Então, porque quando Cristo Pô, veio, mas na quem foi Bíblia diz ofereceu que pra foi ele Deus. riqueza? É. O próprio Mas Satanás. como é que a gente vai falar com um babaca Quem desse? oferece Seria tão interessante a bens gente conversar com materiais aqui, ele, claro, acredito eu que sem não foi insulto, o sem Criador, nada, porque mas o seria bom Criador nos conversar com um oferece cara vida desse. eterna espiritual, que não é nesse Ah, mundo material. O brabo que um cara desse é aquela velha história do pombo, né? Vai jogar xadrez com o pombo, né? Ele vai bagunçar tudo e cagar na mesa e sai voando no fim. E outra coisa, eu faço parte da maçonaria, você faz parte da maçonaria, mas nós não somos a maçonaria. Eu tenho meus pensamentos, eu tenho os seus, e se hoje eu saísse falando uma besteira, não vai falar, isso é a maçonaria. Não tem nada a ver. Não tem nada. Se eu tiver um problema na minha vida e vou falar assim, tá vendo? Ele tá com esse problema por conta da maçonaria. Não tem nada a ver. E assim, minhas atitudes são as minhas atitudes, as suas são as suas. Quer dizer, o que eu posso falar qualquer coisa, que é um Marco falando, você pode falar que é o Jonathan falando. Não é a maçonaria, nós não somos os representantes da maçonaria. Nós fazemos parte e somos atuantes da maçonaria, mas nós não somos a maçonaria. A gente não decreta leis da maçonaria. Exatamente, né? E é bem importante falar, que nem, por exemplo, eles apresentaram ali um dito ex-maçom grau 29. Mas, cara, existe maluco em tudo quanto é lugar, cara. Às vezes, assim, você chega em qualquer lugar, você começar a procurar significado nos símbolos, você vai encontrar significados bons, os ruins, você inventa o que você quiser. Mas o cara tava lá, o cara se desiludiu, saiu revoltado, o cara já Eu era conheci. meio adepto ó, dessas teorias da conspiração quando entrou e sempre olhou para os ensinamentos maçônicos com esse olhar. Às vezes era um interesse do cara e ele olhava os símbolos e ele interpretava daquela forma, nunca entendeu realmente o que estava sendo passado ali, e também nada impede desse cara ter sido iniciado aí em loja espúria também, que nunca respeitou nada, nunca seguiu nada conforme manda ali o figurino, as regras. Então, não tem como levar em consideração. Porra, se o cara é maçom, então beleza. Fala aí, qual que é a tua potência, onde é que você foi iniciado, quem que realmente é você, qual que é a credibilidade que você tem para se colocar como maçom, não só vir e falar, eu sou maçom. Isso aí qualquer idiota faz. Então, e mesmo um maçom de verdade, eu conheço ex-maçons que hoje são evangélicos e eles não comentam exatamente nada. Nada. Mesmo quando eu não era maçom, eu conheci um ex-maçom, que a gente sabe que não existe o termo ex-maçom, né? Não existe ex-maçom. Isso é um fato aí, pessoal. Não existe ex-maçom. E ele, quando eu perguntava para ele na época, eu tinha curiosidade, ele não comentava nada de ruim, nada de bom. Ele comentava que era uma parte do passado dele, mas nunca. Esse eu digo que é uma pessoa íntegra. Ele resolveu, por uma ideologia dele, seguir um caminho, não vou dizer que assim, mais extremista, cristão, o que todo o extremismo é problema. E todo. O cristão extremo, qualquer um. E no caso dele, era uma pessoa que ele me deu uma boa lição, que ele mostrou que assim, não é nada de ruim, eu apenas não quis mais frequentar. Exato. Num determinado momento da vida dele, parou de fazer sentido pra ele, e ele não quis mais. E o mais engraçado, ele tava vivo, hein? Não encontraram ele pra matar. Não encontraram ele morto? Eu nunca conheci nenhum maçom aí que tenha sido assassinado. Eu nunca ouvi Também falar não. dessa história, não. Eu conheço gente que parou de frequentar as lojas, as sessões, que hoje se consideram um ex-maçom, mas eles continuam bem vivos, viu? A ideia do ex-maçom, como você falou, né, só explicando, não existe ex-maçom porque uma vez iniciado, você sempre foi iniciado. É a mesma ideia do casamento, né? Você casou na igreja católica, uma vez casado, você é casado eternamente. Você nunca vai ser solteiro de novo. Você vai ser divorciado. Né? Você vai ser divorciado. Ou viúvo. Mas pela igreja católica ainda nem existe divórcio, né? Não sei, nem tô meio perdido quanto a isso, não sei, mas acho que hoje em dia a igreja católica não faz divórcio ainda, né? Na igreja católica você casa uma única vez, na e se você separar... se você for separar e for casar de novo, você não pode casar na igreja católica. Acho que só a partir do protestantismo, com Lutero ali, começou a ser flexibilizada a questão do divórcio. Eu tava querendo meu próximo casamento fazer numa igreja... Você casou na igreja católica? Não, eu não casei com a igreja católica. Eu casei primeiro com o juiz,
E a segunda Você vez casou com um juiz? foi o juiz. Na verdade, assim, Putz, gente, agora só vamos quebrar um mistério bem legal pra gente encerrar aqui. Isso é muito legal de falar, porque no Brasil, muitos maçons também não têm noção sobre isso. Homossexualidade na maçonaria. E aí? polêmico, é polêmico. No- É a gente- polêmico. Nós estamos no Canadá, nós fazemos parte de uma potência maçônica regular, que deve obediência e trabalha junto com a grande loja da Inglaterra, assim como as potências regulares do Brasil devem obediência, serem afiliados à grande loja da Inglaterra. E aí, meu irmão, no Canadá pode homossexual na maçonaria? Polêmico. E eu vou responder agora. Pode. Pode. Porque eles... Vamos partir por um princípio que maçonaria, homens bons e de bons costumes, não é isso? Isso. O que seria homossexualismo? Não seria uma coisa, eu estou dizendo assim, num modo que não é o negativo de ser um homem justo e honesto. Ele continua sendo justo e honesto. Mas a discussão é polêmica. Eu lembro que eu estava numa loja e um irmão canadense, ele comentou comigo sobre se a nossa loja aceita homossexuais. Eu estava com mais alguns irmãos brasileiros e um olhou para o outro, nem nós sabíamos ao certo. Ele falou, não, porque nós temos um que está entrando na nossa loja, inclusive já fizemos, aqui eles não chamam de sindicância, eles chamam de investigação, a investigação com o esposo dele, e é casado ainda, né? E tá tudo certo, ele vai fazer parte. Eu querendo saber um pouco mais da história, e realmente o homossexualismo não é algo impeditivo para a maçonaria. Existem os fatores impeditivos que você sabe quais são, e mesmo esses fatores impeditivos aqui no Canadá não foram impeditivos. O irmão sabe quais são. Eu já conheci alguns irmãos que não poderiam, teoricamente, entrar na maçonaria, e aqui eles fazem parte normalmente. Exato. Então, assim, a homossexualidade na maçonaria é tratado com normalidade. Então, sim, um homossexual pode fazer parte da maçonaria, não só aqui no Canadá, no Brasil também, né? Por mais que a maioria dos maçons, talvez no Brasil, não vão reconhecer isso, porque o Brasil ainda é um país bem conservador em vários e vários sentidos. Nada contra, eu sou super conservador também em vários sentidos, que fazem sentido, né? Conservadorismo também, ele tem que saber ponderar, né? Olha o extremismo. Não, de forma alguma, né? Mas sempre tem aquela questão, né? A homossexualidade há muito tempo atrás, não tão muito assim, não era aceita na maçonaria, por conta que tem aquela questão dos bons costumes, né? O que é visto como bom costume. Até algum tempo atrás, alguns países e algumas regiões ainda hoje em dia ainda não é visto como um bom costume, mas era visto como algo negativo, né? Não era um costume assim que ia de acordo com as crenças daquele período. Então, por conta disso, eram proibidos de entrar. Hoje em dia, esse tema já está sendo tratado com tanta naturalidade que já não é mais visto como mau costume, já faz parte da sociedade. Então, sempre fez parte da sociedade. Só que hoje em dia estamos tentando tratar as pessoas não pela sua sexualidade, mas sim pelo fato deles serem membros ativos da sociedade, eles pagam seus impostos, eles têm todo o direito que qualquer um tem, diferente se você concorda ou se você discorda, isso aí é uma opinião pessoal de cada um, não tem nada a ver. Mas pode. E se algum maçom no Brasil dizer que não pode, eu desafio a comentar aqui embaixo, aqui, dizer pra gente aqui, aonde que tá escrito que não pode. Com base em que você diz que não pode. E o mais interessante ainda, o homossexualismo existe desde que o mundo é mundo. Eu tenho certeza absoluta que nós temos alguns irmãos aí que também, vamos ser sinceros, né? Então é provável. Então assim... Até agora há pouco eu perguntei pra você, você casou na igreja católica, você falou que casou com um juiz? Essa foi a piada? Eu só cadê agora? Não cadê com o juiz, ele fez um casamento. E no segundo foi num templo budista. Agora eu tô pensando no terceiro. Acho que pode ser na igreja católica. Apesar que eu fui no teu segundo casamento, a comida tava boa, hein? Eu quero... A boca livre tava boa. Vamos ver o próximo onde vai ser. Eu vou te convidar, claro. Pô, vamos colocar esse último vídeo aqui, só esse aqui que você tinha mandado pelo WhatsApp, só pra gente comentar aqui e encerrar. Esse aqui eu sei que você gostou. Gostei. Vamos lá, vamos abrir aqui. Soltar o rapazinho. O nosso país, ele é
Opa! O nosso país ele é completamente influenciado Eita. pela sociedade da maçonaria. O que especificamente é influenciado? A política e a religião. Qual que é a maior mentira que falam sobre maçonaria? Eu queria dizer que eles não veneram Baphomet. Contam os segredos da moda, Outra. pra mim esse bode Aí. já é o próprio Baphomet. Houve uma loja Puta maçônica que pariu. que postou uma lista com 110 maçons ilustres. Os dois principais, Silas Malafaia e o Não Edir é. Macedo. Não são. A estátua do primeiro presidente, Não George são. Washington, ela tá na mesma posição que Baphomet. Uma mão apontando pra cima, ele tá num trono assim sentado, a outra mão apontando pra baixo como espada, mas é uma referência subliminar a Baphomet. Na maçonaria a gente tem outras divindades também, tem a trindade maçônica, que faz uma referência ao que eles chamam de Jabulon. É Javé, Baal e Osíris. E a gente vê isso subliminar, as pessoas nem percebem. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2010, a bola de futebol se chamava Jabulani. Não, você falou esse nome, eu já lembrei da bola na hora. Era uma referência a Pô, Jabulani. ele fala sempre a mesma coisa. A maçonaria É, a mesma tem Um coisa. discurso canais pronto. grandes de televisão, como a Globo, o SBT, revistas, jornais. Porque quando você tem controle da mídia, você tem controle da narrativa. Tá vendo? Tá vendo como ele sabe tudo? A gente vai aprender com esse cara aí. Meu Deus. É um absurdo, né? Esse é um cara que eu faria questão de bater um papo com ele e falar assim: vamos conversar? Me fala aí o que você sabe, eu falo o que eu sei. E a gente conversa. Eu queria muito. Eu acho que ia sair uma coisa muito interessante. Muito interessante. Olha, ia ser divertido. E tem uns caras aí que, pelo amor de Deus, mas eu acredito que a maioria desses caras aí também, salve esse cidadão aí que parece realmente ele é um pouco desequilibrado, a maioria tá usando essa temática aí realmente pra se promover em cima de assuntos polêmicos, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mano, mandou bem, vamos fazer um teste, vamos ver como é que rola esse negócio aqui que eu gostei. A gente precisa fazer mais. A gente precisa destravar. Eu tô gostando. Vamos fazer. É legal reagir a esses temas, e é bem mais fácil conversar na frente da câmera quando tem outra pessoa, ou você tá interagindo com um vídeo e tal. Sozinho é meio maçante. Vamos fazer mais. Vamos destravar esse negócio, vamos fazer junto. Eu gostei, eu tô dentro. É isso aí, pessoal. Então vamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, que nós tenhamos conseguido tirar algumas dúvidas, tenhamos conseguido esclarecer alguns mitos e superstições que estão ali rodeando a maçonaria e hoje em dia acabam sendo disseminadas por algumas pessoas por aí. E, meu irmão, quer dizer aí umas últimas palavras? E se tiver mais dúvida, compartilhe e deixem sempre pergunta pra gente que a gente vai responder. Vamos falar, vamos falar. E não vamos falar besteira, não. A gente vai falar o que é a verdade. Claro, dentro das nossas tradições e respeitando a nossa sublime ordem. Tamo junto? Tamo junto. Então, curta esse vídeo, compartilha com o amigo, se inscreve no canal e comenta aí qualquer coisa que você quiser, xingando, brigando, discordando, qualquer coisa tá bom. Beleza? Se for xingar, xinga esse cara aqui, ó. Ah, xinga esse outro ali. Valeu. Valeu!